Antecessor e sucessor. O antecessor de um número é, por exemplo, se eu faço uma reta numérica, partindo do zero, vou colocar o zerinho aqui. 1, 2, 3. Reticência, vamos supor que aqui tem 41, 42, 43, 44. O antecessor de um número é o algarismo que vem antes do número e o sucessor é o que vem depois. Ou seja, se eu tenho um número e eu quero saber qual que é o antecessor dele, é só eu diminuir uma unidade. Se eu quiser saber quem é o sucessor, diminui 1. Se eu quiser saber quem é o sucessor, eu somo mais uma unidade. Então é assim que a gente descobre quem é o antecessor e o sucessor. O 1 é sucessor de 0, porque quando eu pego 0 e somo mais 1, o resultado dá 1. Então o 1 é o sucessor de 0. E 43 é antecessor de 44, porque quando eu pego 44, diminuo uma unidade, vai dar 43, certo? Ó, por exemplo, o 1, quem é o antecessor dele? O 0. Quem é o sucessor? O 2. Do 43, quem é o antecessor dele? 42. Quem é o sucessor? 44. Dos números naturais, o único algarismo que não tem antecessor é o zero, porque aqui, ó, os números naturais inicia do zero. O que vem antes do zero já não é mais número natural, certo? Então, com exceção do zero, todos os outros algarismos dos números naturais possuem sucessor. Comparando os números naturais na reta numérica. A gente compara, pessoal, com aquele sinalzinho que eu ensinei para vocês. Esse daqui, que é o maior, e esse daqui, que é o menor. Sempre a abertura aqui vai ser do lado do algarismo que for maior. Por exemplo, João, Marcos e Antônio estão treinando para uma competição de ciclismo. O técnico deles registrou o menor tempo de cada um. Então, João fez 7 minutos, o Marcos fez em 5 minutos e Antônio fez em 9 minutos. Olhando aqui, a gente pode perceber que quem fez em menor tempo foi Marcos. Mas é preciso que a gente faça uma comparação. Por exemplo, se eu coloco a relação de João, que fez 7, e Marcos, que fez 5. Qual dos dois símbolos que eu irei usar? Porque dessa forma que eu coloquei, eu estou dizendo que 7 é maior que 5. Então, nós vamos utilizar o primeiro símbolozinho. 7 é maior que 5. Se eu tivesse 5 e 7, eu iria colocar o segundo símbolo de menor. Sempre a abertura vai ficar para o lado do algarismo maior. Como 7 é maior, então ficaria 5 é menor que 7. Se eu fizer a comparação de Marcos e Antônio, tiver 5 e 9, qual o símbolo que eu vou usar? Segundo, ó. A abertura sempre para o lado do algarismo maior. Então, aqui eu estou dizendo que 5 é menor que 9. E se eu tivesse o contrário, 9 e 5, eu iria usar o primeiro símbolo, dizendo que 9 é maior que 5. Agora, eu vou colocar em ordem de quem fez em menor tempo e quem fez em maior tempo, porque em competição, claro que quem ganha é quem faz em menor tempo. Então, quem ficaria em primeiro lugar seria Marcos,
que fez em menor tempo, que João, né? Que fez em menor tempo que Antônio, que fez em 9 minutos. Então, aqui, 5 é menor que 7 e 7 é menor que 9. Comparando os números naturais agora por ordens. As ordens são a quantidade de algarismos que têm um número, né? Então, vamos comparar os números. 1.429.400.000 e 227.940.000. Obviamente, dá de perceber, a gente percebe que 1 bilhão é maior que 227.000, né? Então, aqui, qual o símbolo que a gente vai usar? O primeiro ou o segundo em relação a esses dois números? Primeiro, né? A abertura sempre pro lado do número maior. Aqui o número maior é 1 bilhão. Então, seria assim. Porque aqui nós temos quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é de 10ª ordem. E aqui vai ser de quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 9ª ordem. Claro que o algarismo maior será o de 10ª ordem. Agora aqui, vamos comparar esse segundo exemplo. Os números 149 milhões e 600 mil. 108 milhões e 200 mil. Vamos observar quantas ordens tem aqui em cada número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 9ª ordem. E o segundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, os dois são de 9ª ordem. Dá para saber a resposta só pela quantidade de ordens? Não, porque aqui, de acordo com as ordens, eles possuem a mesma ordem. Então, eles são iguais. Então, nós teremos que ir eliminando de ordem em ordem. Por exemplo, aqui vamos colocar um embaixo do outro. 49 milhões e 600 mil. 108 milhões e 200 mil. Aqui a gente já percebe qual que é o menor. Só que aqui, ó, comparando as centenas de milhar, os dois são 1. Então, por aí não dá para eliminar. Vamos pegar o 4 e o 0. O 4 e o 0. Qual que é maior? O 4 ou o 0? O 4. Então, isso significa que 149 milhões e 600 mil vai ser maior que 108 milhões e 200 mil. Então, o símbolo que a gente vai utilizar é do maior.